Salmos de número 51, versículo 10 e 11. Muitos acharam? Digo amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retira de mim o teu Espírito Santo. Amém? Pode se assentar. Meus irmãos, tem uma palavra ao seu coração revelada por Deus nesses dias, nessas madrugadas. Deus falou comigo em meio a uma madrugada, se sentindo um pouco ruim em uma determinada situação, sem conseguir dormir, e de repente Deus começou a falar comigo, trazendo esse texto. De pronto atendimento, eu não estava nem entendendo o porquê. De repente o véu da revelação desceu e Deus começou a falar comigo. Se hoje fosse o dia da minha volta, você subiria? E eu disse para Deus: por que, Senhor? Ele me disse: como é que está o seu coração? Como é que está o seu coração? Olha aí, por favor, o irmão do seu lado, mais bonito, mais cheiroso, e diga assim para ele: como é que está o seu coração? Diga aí para ele: como é que está o seu coração? Meus irmãos, nós nascemos com um coração marcado pelo pecado. Isso é que nos traz algumas coisas nos nossos dias. Mas quando a gente temos a oportunidade de um dia ter Jesus na nossa vida, o ditado que nós falamos é acertarmos a Jesus, mas na verdade é Ele nos aceitar do jeito que nós somos, ou do jeito que nós viemos. E nós entendemos que o chamado de viver com Jesus é melhor do que viver sem Ele. Logo a gente precisamos entender que o nosso coração tem que estar cheio dele, pois um homem segundo o coração de Deus, ou uma mulher segundo o coração de Deus, ela marca a sua vida e transforma quem tiver ao seu redor.
Mas diante há muitas aflições do dia a dia, diante de diversas situações diárias que nós passamos, faz o nosso coração adoecer, pois o nosso coração é a sede do sentimento. O coração é a sede do nosso sentimento. É dele que traz a emoção, felicidade, tristeza. E aonde é um guarda volume. O coração é um lugar reservado das emoções. E isso é um grande perigo, pois tanto você pode guardar emoções felizes, como também emoções tristes. Quanto você pode guardar felicidades, como mágoas. E uma vez que você deposita nesse guarda-volume chamado coração somente mágoas, tristeza, angústia, decepções, ele vai se enchendo disso. Enquanto ele vai se enchendo disso, você vai trazendo para a sua vida situações adversas, pois o seu corpo sente tudo o que você guarda. Olhe para alguém do seu lado e diga assim: o teu corpo sente tudo aquilo que você guarda. E eu vendo essa preleição de Deus para comigo, eu cheguei à seguinte conclusão: eu preciso de um novo coração. Porque pensando nesse raciocínio, tem muita coisa aqui guardada que não era para ser guardada. Tem muita mágoa que não era para estar aqui. Mas tem muita angústia que não era para estar aqui mais. Tem muitas cicatrizes que não era para estar aqui mais. E mediante esse turbilhão que está guardado dentro deste coração, pode me fazer perder aquilo que mais eu almejo, que é estar com Cristo. Porque uma vez que eu guardo esses sentimentos, as 7 chaves no fundo e no profundo do meu coração, passando-se o tempo, ele já não se vira mais sentimento, mas ele vira já um estilo de vida. Ele começa como sentimento e ele vai finalizando como estilo de vida. A ponto que alguns dizem coração duro. Pois uma vez o coração machucado, o sentimento ferido, eu entendo que a partir deste momento a minha vida é condicionada só a isso.
E agora, eu vivo mediante um sentimento que é decepção. Aí tudo me irrita, tudo me dói, tudo me machuca. E tudo que acontece ao meu redor, eu não consigo filtrar. Tudo eu guardo. E isso o meu corpo vai sentindo. Sentindo como? Peso. E esse peso transforma sobre minha vida como enfermidades. E a gente começa a viver uma vida infeliz. Tudo por conta do coração. E a gente pode entender algumas coisas que, mediante esses sentimentos, nós podemos adoecer. E essas doenças muitas vezes não são detectadas pelos médicos. São conhecidas como doença do coração. E Deus começou a falar: será que teu coração está saudável? Eu não gostaria que você me falasse, eu também não preciso saber. Mas em uma pequena análise hoje, sobre o seu coração, você poderia me dizer que o seu coração hoje está sadio ou está doente? O que é que você tem mais guardado no seu coração? Felicidades ou mágoas? Jeremias, capítulo 19, versículo 9, ele vai dizer: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e ele é perverso, pois quem o conhecerá? Jeremias está dizendo: o coração do homem, o coração do ser humano, ele é enganoso. É por isso que a gente não pode viver diante ao coração. Eu preguei esses dias aqui sobre a fé emocionante e a fé racionalizante. Porque quem vive diante ao sentimento, ele pode se enganar. Sim ou não? Quem já se apaixonou aqui? Levanta a mão, só para ver. Eu já se apaixonei várias vezes. Abaixa a mão. E quem já desapaixonou? Levanta a mão. Desiludiu. Não é desapaixonou, desiludiu. Mas quem já desiludiu? Eu não estou falando só de relacionamento, não. Estou falando de amizade. Eu achava que aquela menina era gente boa. Eu achei que aquele moço era gente boa. E no final das contas, me desiludi. E é por isso que a gente temos que entender: o coração humano é naturalmente inclinado ao pecado. Quer um exemplo? Quem já pecou hoje aqui? Eu fui o primeiro. Nossa,
gente peca com o olho, a gente peca com aquele pensamento. E se alguém disser assim que não pecou, que não tem pecado hoje, meu irmão, pronto, nós vamos orar aqui para Jesus te arrebatar agora, que você está santo. Porque o nosso coração nos induz ao pecado, nos induz ao desejo de ter às vezes aquilo que não é para nós. E sem transformação divina, continuaremos ferindo a nós mesmos e aos outros, porque quando você vive diante ao coração, ao sentimento, você fere a si mesmo, primeiramente. Você machuca a si mesmo, porque você fica vulnerável somente ao sentimento. Contudo, teu irmão, diga assim: como que está o seu cotidiano? Como que está a sua vida? Tudo te machuca? Tudo te fere? Tudo te decepciona? Olha bem no olho dele e vê assim: está precisando de um novo coração. Por que, pastor, nós precisamos de um novo coração? Para nós podermos agradar a Deus. Qual é a lógica disso aqui, pastor? Simples. Quem está escrevendo o Salmo 51, nada mais nada menos que é um homem conhecido como segundo o coração de Deus, chamado Davi. Mas Davi escreve o Salmo 91, quando ele peca com Betseba. Betseba não era sua esposa, mas um dia ele deixou de ir para a guerra e ele ficou em meio à guerra dentro de casa, seu palácio. Em um certo momento ele foi para a sua varanda. Alguns dizem que a ele chegar nesse ambiente, ele percebe que do alto do seu palácio ele vê uma casa, e nessa casa ele vê uma mulher diante da janela tomando um banho. E logo, ó, o coração. E ele se apaixonou por ela. E mandou chamá-la aos seus aposentos, perguntando sobre a vida dela. Logo seu súdito disse: Betseba é casada, e o seu esposo Urias está na batalha, está na guerra. E com o coração apaixonado, emocionado, perdeu-se a razão. E ele diz: não tem problema, eu sou rei, eu tenho autoridade. E cego por esse sentimento, a possuiu. Possuída, achou: está tudo tranquilo. Fiz o que meu coração mandou. Enviou-a para casa. E passando alguns meses, vem a notícia. Qual é a notícia? A mulher está grávida. E o que fazer agora? Davi olhou e disse: eu tenho a solução. É fácil. O homem veio da guerra, está cansado. Muito tempo sem ver a esposa. Certinho. O que eu vou fazer? Chama o moço. Chamou Urias à sua presença e diz: rapaz, você é um homem valoroso. Estou usando as minhas palavras, tá? Maravilhoso, guerreiro, merece descanso. Faça o seguinte: eu vou dar um tempo para que você possa ir para casa, deitar com sua esposa, curtir um pouco a sua casa.
comprometido com o seu chamado. Urias, quando sai da presença do rei, ele vai para a porta, ele diz: eu não posso descansar, eu não posso dormir, eu não posso relaxar enquanto a minha nação está em guerra, porque isso seria contra a mim mesmo, pois como que eu vou descansar se os meus companheiros estão em guerra? Então Urias fica na porta do palácio, fica ali. E Davi, pensando que estava tudo bem, está tudo tranquilo, resolveu o assunto, foi para casa, ele deve ter coabitado, pronto, ou não? Só que de repente, quando Davi acorda pela manhã, alguém bate na porta e diz: ele, Urias não foi para casa não. Como? Urias não foi para casa não. Está aí na porta do palácio. Chamou Urias e disse: rapaz, eu tenho tempo para você ir descansar, a sua esposa, e por que tu não foi? Ele disse: ó rei, eu até queria, só que como que é que eu vou relaxar, descansar, sendo que eu sei que os meus companheiros estão em guerra? Porque Urias não trabalhava com aqui, ó. Urias vivia aqui, ó. E Davi olhou e disse: agora deu ruim. Passa-se o tempo. Urias volta para o acampamento, a guerra. A barriga vai crescendo, igual da Denise, vai crescendo. E chegou um momento que não tinha mais como esconder. E por viver escondendo isso no coração, guardando esse segredo no coração, Davi vai ficando perverso e começa a arquitetar uma forma de burlar o erro que cometeu. Porque uma vez que você não trata o seu coração vai fazendo você burlar o sistema natural da sua vida. Você já não consegue mais definir ou decidir o que é o certo e o que é o errado, o que é o bom ou o que é o ruim. E você chega a um momento que você olha assim: eu preciso me dar bem, de uma forma que todo mundo tem que me compreender, mas e é assim tem que ser. Você procura compreensão onde não tem. E olha o que acontece. Aí Davi olha e diz: eu sei o que vou fazer. Ele escreve a carta ao capitão do exército e diz: olha, tem um homem chamado Urias, eu gostaria que você colocasse ele na frente do batalhão especial e mandasse todo mundo avançar em confronto ao inimigo. E quando todo mundo fosse avançar e começar o confronto, faça o seguinte: recue e deixa Urias morrer. Ele escreve a carta e olha a perversidade do coração de Davi. Ele sela a carta, chama Urias e diz: Urias, eu tenho uma missão para você. Qual é, Senhor? Leva essa carta ao capitão
E você pode perceber que como que Urias era inocente. Em nenhum momento Urias teve curiosidade de saber o que era escrito da carta. Porque às vezes, por causa da perversidade de alguns corações, a gente sofre. E muitas vezes nós levamos a carta da nossa própria morte. Às vezes nós levamos o recado da nossa própria morte. Sem saber. E Urias leva confiante. Porque ele acreditava no rei. Porque ele acreditava que ele estava do lado. Chegando lá, o capitão pega a carta, olha a carta e executa a obra. Sabe o que acontece? Urias morre mediante a batalha por causa de um coração contaminado. O teu irmão diz assim: quem é que tu está fazendo morrer? Como assim, pastor? Quando você libera a palavra, eu quero que ela morra. Ah não, pastor, mas na hora da raiva. E a raiva vem de onde? Por mim, você se exploda. E esse sentimento vem de onde? Eu queria que você sumisse da minha frente. Esse sentimento vem de onde? E tem alguns aí que mediante uma situação, eu gostaria que você não existisse. Sentimento de morte para os outros. Por causa de uma situação, por causa de uma palavra, por causa de um momento. Estou com raiva dele, estou com raiva dela. Estou com ódio dele, estou com ódio dela. E você vai alimentando esse sentimento, e cada dia você vai escrevendo na sua vida, você vai absorvendo isso como uma rotina, até o momento que você vai começar a perceber que era só um sentimento, mas agora virou um estilo de vida, porque você não consegue mais se libertar dele. E tudo para você agora é raiva. Tudo para você agora é ódio. Tudo para você agora é nada. Virou um estilo de vida. Ninguém pode falar mais nada. Que tudo te decepciona. Que tudo te coloca para baixo. É você ficar vulnerável a esse sentimento. E você ficando vulnerável a esse sentimento, você olha e diz: ninguém me compreende. Ninguém me entende. Mas na verdade, esse sentimento tem te corroído. Você não consegue viver mais em paz. Por quê? Seu coração está doente. E como resolver essa situação? Simples. Fazendo igual Davi. Dizendo: Senhor, está tudo ruim aqui dentro. Esses tempos atrás, conversando com o Léo até disse: pastor, o coração até é preto. Quantas vezes o nosso coração está assim? Você foi brincadeira? Momento. Mas se você parar para pensar, quantas vezes nosso coração não fica preto? Mas não é momentâneo não. A gente vai alimentando. Que você é aquilo que você alimenta. Seu coração é aquilo que você alimenta. O tudo é bom, olha bem no olho dele, bem no olho dele assim. O seu coração é aquilo que você alimenta. Se você alimenta alegria, seu coração será alegre.
Se você alimenta mágoa e tristeza, seu coração é... Olha o que acontece. Você vai alimentando. E o que fazer quando você chega no topo disso? Seu coração começa a passar para o corpo. E agora você já não sabe mais diferenciar. Diferenciar o que, pastor? Isso é sentimento. Que sentimento? De gostar ou não gostar? De conviver ou não conviver? E aí você vai mascarando algumas coisas. Você começa a viver aquilo que você não é. E esse é o grande problema. É você começar a querer disfarçar que está tudo bem, como está tudo mal. Então aqui você dá risada, você brinca. Aqui você louva, você chora na presença do Senhor. Mas é só um momento. Mas lá no seu particular, na sua casa, não é isso que você vive. E o pior de tudo, às vezes você vai orar e você acha que Deus não está te ouvindo. Não é isso. Não é isso, irmão. Porque você começou a se acostumar com algo chamado decepção. Então você vive esperando se decepcionar. Você vive esperando se decepcionar. E foi algo que eu comecei a sentir. E chegou um ponto da minha vida que, por eu ser esse rapaz extrovertido, brincalhão, quando eu assumi a igreja aqui em Nova Sul, mediante a várias experiências de pastorados, de pastores, aleluia, eu disse assim para mim, Moda, eu quero ser um pastor diferente. Eu quero abraçar todo mundo. Eu quero cuidar de todo mundo. Eu quero agradar todo mundo. Não importa o que eu tenho que fazer, eu vou fazer, eu vou agradar todo mundo. Eu entrei com esse sentimento aqui. Agradar. Só que eu esqueci que nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. Então eu entrei com o sentimento de ser amigo depois pastor. Amigo depois pastor. Quando na verdade você tem que ser pastor depois amigo. E no começo foi tudo bem, e aí começou a vir as decepções. Uma decepçãozinha aqui, outra ali, mas sem nada. Só que de repente fui guardando. E eu comecei a perceber o seguinte: rapaz, eu entendo todo mundo. Eu entendo o sentimento de todo mundo. Mas eu comecei a perceber que nem todo mundo começava a entender os meus sentimentos também. Eu comecei a entender as atitudes de todo mundo, mas aí teve um momento que eu percebi que nem todo mundo entendia as minhas atitudes. E chegou um momento na minha vida, eu já contei aqui, e chegou um dia que isso explodiu. Eu dentro de casa, me pegou a ansiedade, o desespero. A esposa foi me ver, eu estava já sentado na escada, num desespero, num misto de emoção. E sem saber por quê. Era o coração dizendo: algo de errado aí não dá certo. Tu guardou muita coisa que não era para tu guardar. E eu comecei a ficar doente por guardar decepções, palavras, atitudes. Porque o meu intuito era ser amigo, depois pastor. Mas quando você tem essa atitude de querer ser amigo primeiro e depois pastor, você vai perdendo algumas atribuições.
Porque quando você é amigo, você está mostrando seu CPF. Quando você é pastor, você está mostrando o CNPJ, autoridade. E com um amigo, você às vezes tem mais de 500. E como pastor, você não pode perder. Só que eu fui misturando o negócio de amizade e pastorado, amizade e pastorado, amizade e pastorado. Daqui a pouco já não sabia nem que hora mais. Então, no meio das brincadeiras, você perdia. Em algumas situações, as pessoas não compreendiam. E sabe o que é o mais complicado, irmão? É que eu me esqueci. Esqueci do que, pastor? E quando eu vim para ser pastor, eu pedi para Deus: Deus, não me deixe enganado com nada. E muitas vezes, antes que alguém venha falar alguma coisa, e vou dizer, a maioria das vezes ninguém fala nada, eu pedi para Deus simplesmente uma coisa: Deus, não me deixe enganado, me revele tudo que estiver passando contra mim. Então, antes que aconteça algo, Deus me revela, irmão. Olha para alguém do seu lado aí, por favor. Olha para alguém do seu lado, por favor. E diga assim: meu irmão, cuidado. Cuidado. Porque Deus revela para o pastor. Então o coração é sede do sentimento. É por isso que no meio dessa situação toda, ele vai olhar e vai dizer: dá-me um novo coração. Dai-me um novo coração. Dai-me um novo coração. Porque o nosso coração precisa agradar a Deus. Meu coração, o seu coração precisa agradar a Deus. Nós não podemos deixar as mágoas, não podemos deixar as tristezas, não podemos deixar as angústias tomar conta dele, porque a gente adoece. E aí você começa a ser ruim com as pessoas. E quando você não é ruim com as pessoas, você começa a mascarar uma coisa que você não é. Por quê? Porque você não quer que ninguém perceba como você está. Isso é o grande problema, que você vai enganar a si mesmo. Não, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. E você está adoecendo. Você está vivendo num poço de amargura. Porque o seu coração já não está melhor. O seu coração já não está mais bem. E aí você fica condicionado a desejo. A minha vida não presta mais. Eu não posso ser mais feliz. Eu não posso mais conquistar nada, porque tudo que acontece na minha vida é decepção. Eu não posso ter mais outros relacionamentos, eu não posso ter outras amizades, porque tudo me traz decepção. Todo mundo me magoa, todo mundo me fere. Mas não é isso. É o seu coração que está doente e precisa ser trocado. Aleluia. Por isso que Davi está dizendo: Senhor, dá-me um novo coração puro. Dá-me um coração puro, coração novo. Você precisa de um coração novo nesta noite? Eu sou o primeiro a dizer que eu preciso, porque eu já guardei muita mágoa, muita tristeza. Isso tem me corroído, isso tem me machucado, isso tem me deteriorado, isso tem colocado eu para baixo. Só que não é isso, mandamento que Deus tem para mim. O que Deus tem para mim é alegria. O que Deus tem para mim é bonança.
felicidade. E por causa desse coração que está aqui, muitas vezes por estar ferido, eu firo outras pessoas. Por estar magoado, eu magoo outras pessoas. Por estar entristecido, eu entristeço outras pessoas. Como assim? Com as minhas atitudes, com as minhas palavras. Só que eu falo, eu sou compreendido, mas todo mundo, você quer que seja compreendido pelas pessoas, mas a gente não compreende elas. E as nossas palavras também magoam, só que a gente não tem essa percepção. Aí nós colocamos a palavra assim: todo mundo me fere, as pessoas só me ferem, todo mundo que eu tenho um relacionamento, que eu tenho uma amizade, que eu estou, só me fere, só me machuca, só me magoa. Nós olhamos só para nós mesmos, mas eu te pergunto: será que nós temos capacidade de olhar também a gente? Se nós também não estamos magoando, se nós também não estamos felizes, se nós também não estamos entristecendo? Será que é só as pessoas, Tite, que me magoam? Será só que são as pessoas que têm atitudes horríveis contra mim? Ou será que eu também? Mas isso tudo fica em conta do coração. Por isso que Davi diz: eu preciso de um novo coração. Eu preciso de um novo coração. Quantas vezes talvez você tenha magoado o seu cônjuge, não está nem sabendo, com a sua palavra, com suas atitudes? Quantas vezes você tem magoado seus filhos com suas palavras, com suas atitudes, e você não está nem percebendo, porque você está tão cheio disso, você não consegue ver. Quantas vezes você tem magoado seus pais com suas atitudes e com suas palavras? Só que como ele é enganoso, ele diz assim para você: é eles que não te entendem, é eles que não te compreendem. Você está assim é por causa deles, quando na verdade é você. Só que para quebrar isso, passar a isso, é preciso arrancar ele fora. E nesta noite nós precisamos de um coração novo, sarado, limpo, para que nossa família, nossa casa esteja melhor do que nós imaginamos. Vamos ficar sobre os pés. E saber que muitas vezes você não está se sentindo feliz dentro da sua casa por causa do seu coração. Saber que muitas vezes você não está conseguindo se sentir bem diante dos seus familiares por causa do seu coração. Oh, glória! Mas hoje nós vamos orar. Você vai fazer oração de Davi: Senhor, dá um novo coração. Coração esse livre de mágoa, de tristeza, de angústia. Um coração que volte a amar, que volte a cuidar. E que não vive na esperança de decepção, mas vive na esperança de proatividade. Oh, glória! Coloca a mão aí no seu coração. E 30 segundos eu quero que você ore agora. Pede para Deus te dar um novo coração. Diga aí: eu preciso, Senhor, de um novo coração. Porque este coração aqui tem me trazido mágoas. Ele só faz eu reviver angústia, tristeza, dor. Mas hoje, Senhor, mediante esta palavra, sou o primeiro a te pedir, Senhor, renova o meu coração. Se possível, Senhor, tira este bote, coração puro, reto, e renova sobre mim o teu Espírito Santo.
Pois, Senhor, eu não quero mais magoar ninguém, eu não quero mais entristecer ninguém, eu não quero mais decepcionar ninguém. Ó Espírito Santo de Deus, nós precisamos da Tua presença, nós precisamos do Seu amor, nós precisamos do Seu cuidado. Toca aqui, Senhor, o nosso coração nesta noite. Muda os nossos corações nesta noite. Transforma os nossos corações nesta noite. E que nós possamos sair deste culto hoje leve, sem nenhuma mágoa do passado, sem nenhum trauma do passado, sem nenhuma angústia do passado, mas que nós possamos sair daqui, Senhor, tranquilos, puros, para viver uma nova história, em nome de Jesus.